Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Então vamos começar mais uma aula hoje, geografia, tá bom? Então vou pedir para você abrir a sua apostila na página 28, lá de geografia, tá bom? E aí nós vamos ver um pouquinho sobre os problemas ambientais. Então na última aula nós estudamos sobre os problemas sociais urbanos, certo? Nós vimos sobre as pessoas que ficam desempregadas, que moram nas ruas, né? A gente viu casas, né? Aqui vocês não estão enxergando, mas casas, né, em lugares inapropriados, que aí a pessoa não tem saneamento básico, não tem condições de higiene, não tem água encanada, né? Nós vimos também sobre o trânsito, que são problemas sociais, né? Olha o tamanho da rua aqui em Brasília, bem larga, né? Brasília é cidade planejada, né? Então, ruas largas. E mesmo assim, bastante carro, bastante ônibus. A gente viu assim as condições do metrô muito lotados, né? Lá em São Paulo, para as pessoas poderem se locomover. E aí tem essas dificuldades aí no âmbito social. Vimos também sobre o subemprego, né? Que são pessoas autônomas e se viram nos 30 para poder ter o pão de cada dia, né, gente? Para poder trabalhar, ter o seu dinheiro. E são pessoas que trabalham de forma informal, são empregos informais, né? Não tem carteira assinada, não tem 13º, não tem férias, então tem que trabalhar na rua vendendo o que produz, no caso aqui na foto, né, vendendo as frutas que ele produz, para poder ter o seu pão de cada dia, né? Então, vendedor ambulante aqui. E a gente conversou também sobre esses assuntos. E agora fizemos as atividades, né, referentes a esse assunto. E agora na página 28, a gente vai ver sobre os problemas ambientais que acontecem no meio urbano, no âmbito urbano. Será que tem problemas ambientais? Bastante, né? E vamos conversar um pouquinho sobre eles, tá? Nós vamos ler aqui a página e aí no final eu mostro esse código aqui para vocês, tá? Problemas ambientais. Acompanhe comigo a leitura. Você estudou que as atividades humanas geram impactos ambientais. O aumento da população urbana e, consequentemente, o crescimento das cidades alteram as formas de relevo, as bacias hidrográficas, o solo e a vegetação. Terrenos localizados à margens de rios ou córregos e em encostas íngremes foram e ainda são, em geral, ocupados pela população mais carente. São áreas sujeitas a enchentes, inundações e deslizamentos. Então, geralmente, áreas de pessoas mais carentes, igual fala aqui, uma população mais carente, acontece essas situações, mas também acontece em lugares de gente que tem umas condições financeiras melhores. A natureza não escolhe, né, essa parte social de atingir quem que vai ser atingido, qual bairro vai ser atingido ou não. O que acontece é porque geralmente essas pessoas que habitam nesses lugares acabam tendo construções irregulares, né? Não tem um solo adequado, e aí por isso que acontece. Geralmente nesses bairros, mas também atinge bairros melhores, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Nos períodos chuvosos, a concentração de construções, a canalização dos rios e a pavimentação das ruas impedem que haja solo suficientemente livre para absorver a água da chuva. Isso provoca o transbordamento de rios e córregos e, portanto, a inundação de várias áreas das cidades. Esse problema também pode ocorrer se a tubulação dos bueiros estiver com lixo e outros resíduos que impeçam a passagem da água. Então, não é apenas um solo inadequado, a própria pavimentação da rua ela impede com que a água seja absorvida e aí começa a aumentar a quantidade de água, né? E a mesma coisa acontece tanto em bairros ricos quanto em bairros mais carentes, a questão do lixo. O lixo vai entupindo o bueiro, as pessoas vão jogando lixo, entope, aí a água não consegue passar. E aí acontece a enchente, né? E a gente vê muito isso na televisão, né? Geralmente aparece bastante o caso de São Paulo, né? Que esses dias estava chovendo bastante por lá. Mas não, mais no começo do ano, né? Porque já estamos em julho já. E aí, o que aconteceu? Enchente, bairros totalmente alagados. Por quê? Porque a água não tem para onde ir, não tem para onde escorrer. E aí
acontece esses desastres, né? De casas serem inundadas e tudo mais. Então, aqui nós temos uma enchente e inundação em Chapuri, no Acre, em 2015. Olha só, gente, só o telhado para fora, toda a casa inundada, né? Que tristeza. Pessoas perdem tudo, né? Imagina ter a sua casa inundada. Observe a ilustração a seguir. Ela retrata a diferença entre uma situação normal de volume de água de um rio e eventos de enchente e inundação. Então, aqui nós temos casas, temos uma situação normal de rio. Ó, o rio, normal. Aí, a enchente, o que é a enchente? A enchente, ela alaga uma parte da casa, tá? Então, vocês estão vendo aqui essa casa, que tá mais abaixo? Foi a parte, o primeiro andar ali da casa, né? Um sobradinho, foi tomado. Essa casa que estava mais na alta não foi prejudicada, mas essa casa que foi, e o prédio ali também, o térreo foi, sofreu com a enchente. A inundação, ela é uma etapa maior, ela toma mais a parte da casa. Então, olha só, o que sobrou dessa casa aqui? Só o sótão lá em cima, né? E nem isso, porque também foi tomado pela água. E aqui também, telhado para fora. E o prédio, só os andares de cima que não foram prejudicados, mas houve uma inundação aqui com certeza, né? Então aqui nós temos umas perguntinhas para a gente conversar. No lugar onde você mora, já houve enchentes provocadas por chuvas fortes? E aí, aqui em Siqueira Campos, já aconteceu de ter uma enchente? Você se recorda? Tem alguém da sua família que se recorda de uma enchente que aconteceu? Bom, eu sou de Curitiba, eu já vi várias enchentes acontecerem em Curitiba, né? Então, quando chove muito forte, além, né, daquilo que é esperado, acontece isso mesmo, acontece enchentes e também pode até ocorrer inundações, né? Eu não me recordo de inundações em Curitiba, não me recordo, mas enchente já vi acontecer. Na sua opinião, o que a população pode fazer para evitar as enchentes? Então, foi o que a gente conversou, né, a respeito dos bueiros, a respeito das construções, né, quando são feitas em lugares irregulares, lugares que não são próprios para construir, e aí acaba o quê? Nessas situações, o solo não tem mais capacidade de absorção da água que cai, e aí acaba acontecendo esses desastres ambientais, né? Então, antes da gente ver o código, né, o QR Code ali, vamos continuar na página 29. Os deslizamentos de terra ocorrem quando a vegetação das encostas dos morros é retirada para a construção de moradias, por exemplo. Então, tem um morro, certo? E a pessoa vai construir a casa dela ali. E aí, atira toda a vegetação daquele morro para poder fazer a construção. E aí, acontece uma chuva forte, vai acontecer um deslizamento, né, dessas terras aí. É um deslizamento da encosta provocada pelas chuvas fortes em Niterói, Rio de Janeiro, foto de 2018. Então, geralmente no começo do ano, né, janeiro, acontecem muitas chuvas nessa região aqui, sudeste. E sempre mostra no jornal Rio de Janeiro e São Paulo, né? Rio de Janeiro teve também um ano de muitas chuvas fortes, não me recordo, acho que 2012, eu acho. Teve uma destruição muito grande por causa dos deslizamentos, várias pessoas morreram, né, devido às construções irregulares. E aí acontece chuva forte, né, acaba realmente acontecendo um desastre. Durante as chuvas fortes, o solo encharca e as encostas deslizam, arrastando as habitações e provocando muitos prejuízos e perigo para os moradores. Outro problema, enxergar. Outro problema ambiental comum nas cidades brasileiras é a poluição, que pode ser atmosférica, visual, sonora ou da água, né? Então, atmosférica do ar, poluição visual, né? Daquilo que fica feio de ver, sonora, né? Tem a ver com a audição, e a poluição da água, né? A poluição atmosférica é causada pela emissão de gases poluentes e tóxicos produzidos principalmente pelas indústrias e veículos automotivos. Então, poluição do ar. O ar poluído pode causar graves problemas de saúde, como alergias, intoxicações, problemas respiratórios, doenças de pele e até câncer.
A poluição visual é caracterizada pela grande quantidade de placas de propaganda e anúncios em outdoors, estabelecimentos comerciais e de serviços e também pichações nos muros, né? Então, tudo isso faz parte de uma poluição visual, quando fica muitos outdoors, muitas informações, propaganda e poluição, pichação dos muros, isso é uma poluição visual. O barulho produzido pelos automóveis e outros ruídos altos provocam poluição sonora, que pode causar distúrbios auditivos, dores de cabeça, insônia, entre outros problemas de saúde. E a poluição das águas é gerada pelo despejo de dejetos residenciais e industriais nos rios, córregos e mares sem tratamento prévio, né? Então acabam poluindo também a água. Então, vamos ler essa árvorezinha aqui, você sabia? As árvores não oferecem apenas sombras no dia de calor. Plantar árvores traz benefícios ao ambiente e aos moradores das grandes cidades, pois elas reduzem a poluição do ar, da água e as emissões de carbono, né? Então, as árvores, elas são pulmão, né, do nosso planeta, principalmente a floresta amazônica. Então, a gente tem que cuidar, não deixar o desmatamento, né? Bom, eu tinha aberto um outro aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. O nosso código. Eu deixei aberto, mas agora eu não sei se tem que abrir de novo. Vamos ver se ele vai abrir, né? Tem que posicionar o código de novo. E você ele abre. Abriu. Então, aqui nós temos a prevenção de desastres naturais. Então, o que pode ser feito para prevenir tanto essas enchentes, deslizamentos e tudo mais? Então, aqui vocês podem acompanhar no celular de vocês, mas aqui eu vou ler para a gente poder conversar sobre isso, tá? Você sabia que é possível minimizar os impactos causados pelos desastres naturais? Confira algumas ações. Então, prevenção de enchentes. Como prevenir? Para prevenir as enchentes, uma das ações é não jogar lixo no chão nem nos rios, pois este lixo entope os bueiros que não conseguem conter a água da chuva. Então, que a gente já tinha conversado, né? O lixo jogado nos rios, além de poluir a água e prejudicar a vida que ali existe, fica acumulado nas bordas e no fundo dos rios, o que favorece que eles fiquem rasos, estreitos e transbordem com facilidade. Monitoramento do clima. Monitorar o clima pode ajudar a evitar grandes perdas, né? Quando existem avisos de tempestades, por exemplo, as autoridades podem preparar a população para uma possível evacuação, além de oferecer ajuda. Então é bem importante, né, a gente olhar a previsão do tempo, olhar também noticiários. Aqui no Brasil não acontece, mas em outros países, quando tem tempestades muito fortes, eles soltam um alerta, né? Para as pessoas poderem sair das suas residências ou ficarem nas residências, dependendo da cidade. Às vezes, quando é furacão, né? Tem que cuidar e tudo mais. Então, a gente também tem que monitorar o nosso clima, né? Tá de olho na previsão do tempo, tá sempre atento para que a gente possa se proteger desses desastres. E deslizamento, o último aqui. Os deslizamentos podem causar desabamentos e soterramentos, e acontecem em épocas de muita chuva. Para evitá-los, uma das maneiras é instalar tubos e canaletas para escoamento das águas, além de plantar grama na área, pois as raízes penetram no solo e auxiliam na contenção do desmoronamento. Então, a plantação ela é importante, né, para absorver a água da chuva. Quando a gente tira essa vegetação, o que acontece? Perde a capacidade, né, de absorção, e aí esses desastres que a gente viu. Então é importante para a gente evitar, né? O lixo, evitar jogar lixo para não entupir os bueiros, monitorar o clima e cuidar da vegetação, né? Muito bem. Página 30 agora. Vamos lá. O lixo é um dos principais problemas sociais e ambientais das cidades brasileiras. Em geral, podem ser classificados como seco ou úmido. Bom, então, antes da gente entrar nesse assunto, tem um videozinho aqui que eu vou mostrar depois que a gente terminar de ler, tá? E pra gente continuar, eu vou pedir para vocês pegarem 2 lápis de cor, o vermelho e o azul. Aqui tá o azul escuro, mas não tem problema você usar o azul claro, tá? Usa o azul que tem aí, mais fácil. E aí, tá pedindo pra gente destacar no texto de azul, que é lixo seco,
e de vermelho o que é lixo úmido, tá? E antes disso, lixo é considerado lixo tudo aquilo que não tem mais utilidade. Então, tudo aquilo que a gente não usa mais, que está sendo acumulado, é lixo, né? E agora, então, nós vamos fazer a classificação com os lápis de cor, tá bom? Então, vamos lá. Papelão. Papel e jornal limpos, garrafas de PET, plásticos, latinhas, metais e vidros são considerados lixo seco e podem ser reciclados. Então, essa parte aqui a gente pinta o quê? De azul, tá bom? Vou pintando já aqui. Toda essa partezinha aqui que fala dos lixos secos, a gente pinta de azul. Eu tô pintando assim, mas você pinta mais bonitinho, tá, gente? Materiais orgânicos, folhas, restos de comida, cascas de frutas e legumes e materiais não recicláveis, papéis engordurados, copos quebrados, vidros de espelho, entre outros, são considerados lixo úmido. Então, toda essa partezinha aqui do texto, a gente pinta de vermelho. São lixo úmido, geralmente materiais que não tem como serem reciclados, né? Não tem como ser reciclado, lixo úmido. Muito bem. O lixo domiciliar e o lixo comercial são compostos de uma grande quantidade de matéria orgânica, plástico, papel, metal e vidro. O lixo público é formado por resíduos sólidos gerados da limpeza pública, areia, papéis, folhagens, podas de árvores, entre outros. E é permitida sua destinação aos aterros sanitários. Há também o lixo hospitalar, proveniente de serviços hospitalares, ambulatoriais, farmácias, entre outros. Por possibilitar a disseminação de doenças, esse tipo de resíduo deve ser sempre incinerado, ou seja, queimado em fornos e usinas próprias para resíduos. Para isso, né? Você sabia? Nem sempre os municípios têm locais adequados para a destinação do lixo. Apenas delimita uma área, comumente conhecida como lixão, para que ele seja depositado. No entanto, a destinação correta da maior parte do lixo é a reciclagem. Por meio dela, os resíduos podem ser reintegrados à cadeia produtiva, gerando novos produtos. Então, quando a gente pensa em jogar fora, vou jogar o lixo fora. Você pega o lixo da sua casa, joga para fora, o lixeiro passa, certo? E aí leva para o lixão. Só que quando a gente pensa em questão de planeta, gente, o nosso planeta, tem como jogar fora o lixo? O lixo que saiu da sua casa continua no planeta. Se o nosso planeta é a nossa casa, onde que está indo o nosso lixo? Continua aqui. E a gente produz cada vez mais lixo, compra muita embalagem, compra coisas desnecessárias, né? Não recicla, não reutiliza. E a gente tem que prestar bastante atenção, porque o lixo é um problema enorme para nossa vida, né? E nós temos que cuidar, galerinha, do lixo, daquilo que a gente compra, evitar comprar coisas com muita embalagem, certo? Porque é lixo, é produção de lixo. E se você comprou, tenta destinar depois para uma empresa de reciclagem, ou se na sua cidade, né, existe alguma empresa que trabalha com reciclagem. É importante a gente pensar nesse assunto com bastante seriedade, porque em questão de planeta, não vai fora o lixo. A gente continua aqui. Saiu da sua casa, mas continua no planeta, poluindo, trazendo riscos, né, de doenças, e fica lá. Demora anos, milhões de anos para se decompor, dependendo do material. Então, nós temos que prestar atenção nisso, né? Cuidar mais dessa parte do lixo, ter mais seriedade, né? Não descartar tudo. Tentar reciclar, tentar consertar o que quebrou, né? Não comprar novo. Isso acaba gerando mais lixo, tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês um videozinho do nosso código ali. Cada lixo em seu lugar. Deixa eu só virar a tela para vocês conseguirem ver ele grande, né? Não consegue. Vamos ouvir. Cada lixo em seu lugar. Dá para acreditar que uma única pessoa produz em média 1,5 kg de lixo por dia? Acha pouco? Então multiplique isso por 7 bilhões de pessoas. É muito lixo, não é?
A maior parte desse lixo vai para aterros sanitários, mas muita coisa acaba sendo jogada onde não deve. Não há como não produzir lixo, mas podemos diminuir essa produção, reduzindo o consumo e o desperdício. E descartar o lixo de forma inteligente, reciclando. Reciclar é reaproveitar o lixo. Nas lixeiras coloridas, chamadas de lixeiras seletivas, você pode separar o lixo, colocando cada produto em seu devido lugar. Os vidros vão na lixeira verde, os papéis na lixeira azul, os plásticos na lixeira vermelha, os metais na lixeira amarela e os restos de comida e bebida, o lixo orgânico, na lixeira marrom. A reciclagem, além de preservar o meio ambiente, reaproveita material e também gera trabalho. O lixo reciclável separado pode ser utilizado como matéria-prima na indústria. Também pode ser reutilizado e até virar arte. Veja que incrível a obra do artista Vicky Muniz. Um brasileiro que ficou famoso mundialmente com suas obras de arte feitas de lixo. Legal, né? Então, galerinha, a gente precisa pensar mais. Cada lixo em seu lugar. Dá pra acreditar? Eita! A gente tem que pensar, né? Repensar sempre no nosso consumo. Não tem como não gerar lixo. A gente gera mesmo quando a gente come, né? Comida, acaba gerando lixo, né? Então, mas existem restos que podem ser reaproveitados, papéis. Cada corzinha lá tem o destino certo, que aí a pessoa consegue reaproveitar. Agora, na nossa cidade não tem, né, essas lixeiras coloridas para a gente poder separar. Então é importante que em casa você ajude a sua mãe, ajude seu pai a fazer essa separação do lixo orgânico, daquilo que não dá para ser reciclado, com aquilo que dá para ser reciclado, né? E ainda tem, às vezes, pessoas que vão lá no lixão e conseguem retirar algum produto para reciclagem, tá? Aqui tem uma perguntinha que a gente vai conversar na aula no Google Meet. No município onde você mora, ocorre algum dos problemas ambientais estudados? Então, acontece deslizamentos, enchentes, inundações aqui em Siqueira. Vocês se recordam de alguma desses problemas aqui? E com o lixo? Para onde vai o lixo aí em Siqueira? Você sabe? Então, é importante a gente saber sobre esse assunto, tá bom? Então, para concluir a nossa aula, nós vamos fazer a página 31 da nossa apostila, tá bom? Vamos fazer juntos aqui. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é já pegar o caderno de geografia, tá? Porque vocês vão responder a questão número 1 no caderno, porque não tem espaço aqui para responder, tá? Então, lá no caderno de geografia, escreva lá. Não precisa escrever geografia, né? Mas escreve data, página 31, exercício 1. E aí põe a resposta. Com suas palavras, então, você vai escrever. Explique por que é comum acontecer inundações e deslizamentos nas áreas urbanas de alguns municípios brasileiros nos períodos chuvosos. Então, eu falei sobre isso, né, no início do vídeo. Falei sobre a enchente, sobre as inundações, né, os motivos. A gente viu também como evitar. Então, de acordo com tudo isso que eu estou falando para vocês, que a gente está vendo, escreva com as suas palavras. Por que ocorrem essas inundações e deslizamentos, tá? Qual é o motivo principal? Bom? 2. Leia a tirinha. Olha lá. É o Chico Bento, né? Agora respire fundo, primo. 1. O que foi que aconteceu com o seu primo da cidade, Chico? Não sei, não. Acho que ele estranhou o ar puro. A tirinha, letra A. A tirinha faz alusão ao problema ambiental urbano. Que problema é esse? Qual é o problema que está sendo retratado ali? Então, o primo dele foi respirar o ar puro e caiu. Qual foi o problema? Por que ele teve problema com o ar puro? Qual é o problema da cidade com relação ao ar? É a poluição atmosférica, né?
a gente viu os tipos de poluição, né? Então, a poluição que tem a ver com o ar é a poluição atmosférica. O ar também, pode escrever. Letra B. Quais são as causas e as consequências desse tipo de poluição? Então, quais são as causas da poluição atmosférica que a gente viu? Então, são indústrias, a própria poluição dos carros, né? Dos carros, dos gases poluentes e tóxicos. Que mais? São as causas. As consequências, então, eu não vou escrever, né? Vocês escrevem com a palavra de vocês aí. As consequências disso. Então, o ar poluído, o que pode trazer de ruim? Pode trazer problemas graves de saúde, alergias, né? Intoxicações, problemas respiratórios, doenças de pele, câncer até, né? Que a gente viu. São alguns problemas causados pela poluição atmosférica. Então, as causas são as indústrias, os carros e as consequências são diversas doenças, né, que podem trazer para nós. Então, vocês vão olhar ali anteriormente no páginas ou, né, escrever com as palavrinhas de vocês sobre isso. Muito bem. Então, a letra C é uma pesquisa que estão fazendo no caderno, pedir ajuda de um adulto, né, da sua casa aí, para você poder responder responder essa pergunta, tá bom? Pesquise em livros, revistas ou ensaios na internet ações que o governo e a população podem adotar para diminuir a poluição do ar. Então, se você for pesquisar na internet, você pode colocar assim no Google: como diminuir a poluição do ar? E já vai aparecer uma informação ali interessante. E aí você pode copiar no seu caderno, tá bom? Ou você pode também ler em jornais, procurar em revistas, outras fontes, a sua pesquisa. Registre suas descobertas no caderno, responda. Então, além de você copiar aquela informação que você encontrou, você vai responder. Entre as ações pesquisadas, né? Então, como diminuir? Vai ter algumas ações ali. Quais delas são praticadas no município em que vive? Então, quando você for pesquisar lá, ações, como diminuir a poluição do ar, né? Digamos, como diminuir a poluição do ar, digito no Google. Vai aparecer umas dicas, né? Umas informações ali. Tem algumas dessas informações que é feita em Siqueira Campos para poder diminuir a questão da poluição atmosférica? É feita na cidade? Se for, marca qual lá, escreve qual é. Se não for, daí escreve que não são feitas, tá bom? Mas aí na aula ao vivo a gente também conversa um pouco sobre esse assunto para poder ver a pesquisa de vocês, tá bom? Então lá no caderno, faça essa atividade. Número 3. Leia o poema visual e responda às questões propostas. Então aqui nós temos um poema visual, tá? Palavras, então aqui, letra A, que palavras compõem o poema? A primeira palavra que a gente olha de longe, qual é? Lixo. E aí, quando a gente vai olhar de perto, tem uma outra palavra escrita. Qual é? Luxo. O que é o luxo, né? A riqueza, é ter coisas que acaba produzindo mais lixo ainda. Como você interpreta a organização do poema relacionando as duas palavras? Então, foi o que eu acabei de falar. Então, tudo que pode ser considerado um luxo vai virar o quê? Lixo, né? Então, você comprou um celular caro hoje. Daqui 2 meses vai lançar um novo celular, você vai comprar um outro celular. O que vai acontecer com esse celular que você tem hoje? Vai virar lixo, vai ser descartado. Então, quanto mais coisas a gente tem, compra e adquire, mais lixo a gente acaba formando, né? Então, é importante a gente ter sempre essa consciência com a produção de lixo, tá bom? Bom, galerinha, na aula que vem a gente termina essas atividades aqui da página 32 e também já vamos até concluir o livro, né? Mas então, para hoje, então, o que vocês têm que fazer? Vocês vão responder a questão 1 no caderno e a letra C da 2 também no caderno, que é uma pesquisa, tá bom? Façam essas atividades no caderno com bastante atenção. E qualquer dúvida a gente conversa e também na aula ao vivo eu vou ver a pesquisa de vocês. Então, façam para a gente poder conversar sobre ela na nossa encontro no Google Meet, tá bom, turminha? Então é isso, nossa aula termina por aqui e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Beijo e até lá. Tchau, tchau.